Queridos irmãos do Senhor Jesus Cristo, no domingo 20 de nosso catecismo, temos uma pergunta muitíssimo importante para nós, que nos traz uma resposta consoladora, que nos dá significado, que é necessária para a nossa vida como cristãos. É uma parte simples de nosso catecismo, onde aprendemos sobre a fé bíblica a respeito do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo. Por isso eu quero ler, Dia do Senhor 20, pergunta 53, que diz assim: o que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim, para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Essa é a resposta tão consoladora que nós temos no Dia do Senhor 20 em nosso catecismo. A resposta, então, expõe fielmente as Escrituras. O que nós encontramos aqui é um ensino bíblico, verdadeiro, onde o Espírito Santo é exaltado como Deus que ele é, o nosso consolador, o nosso advogado aqui, aquele que nos consola, que nos fortalece, e que foi dado a nós, sua igreja. É o que o ensino nos diz, que ele foi dado a nós. Ele é aquele que nos dá fé, que nos torna participantes de Cristo e de todos os benefícios que o Senhor alcançou para nós com toda a sua obra em morte e ressurreição. O ato de Cristo derramar sobre nós o Espírito Santo é a maior bênção de todas que nós temos. E nós vamos refletir justamente sobre este benefício. Porque às vezes podemos tratar o Espírito Santo como não sendo a grande bênção. Tanto é que muitas pessoas acabam usando, o nome do Espírito Santo de maneira vã. Quando buscam o Espírito Santo simplesmente para operação de milagres, de poder, de sensações. É isso que fazem e não refletem na grande bênção que ele é em nossa vida. Não só uma grande bênção, uma bênção com destaque, mas a maior bênção que nós temos. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O sermão dessa manhã, irmãos, tem o seguinte tema: o Espírito Santo é a nossa eterna garantia para o reino de Deus. Vamos refletir justamente sobre isso. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler aqui o versículo 16 e 17 apenas. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz bem assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Até aqui, meus irmãos, esse texto é suficiente para refletirmos bem na palavra, no tema de hoje, e assim sermos edificados pela graça de Deus. O sermão de agora de manhã tem apenas duas partes, e a primeira dessas partes é justamente essa, a promessa de Cristo e o seu significado para nós. Nós temos aqui uma promessa que Cristo fez aos seus discípulos, à sua igreja. Jesus Cristo olha diretamente para os seus discípulos nesse contexto, e explica o que eles estariam recebendo. Esse aqui é o contexto. Grandiosas bênçãos inigualáveis o Senhor promete aos seus discípulos. O ensino consolador de Jesus começa logo no início do capítulo 14, quando o Senhor diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele consola os seus discípulos. Ele já está preparando os discípulos aqui para deixá-los, preparando eles para que eles pudessem compreender que ele iria para o Pai. Mas ele começa a consolar, já prometendo que voltaria para buscar os seus discípulos. Então é uma promessa maravilhosa que nós temos do Senhor Jesus.
e promessa que se estende a cada um de nós. Os apóstolos ouviram essas palavras do próprio Cristo. E nós agora, pela palavra registrada, no poder do Espírito, nós também ouvimos as palavras do próprio Cristo. Ele dizendo também a nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus promete também, nesse contexto, que os discípulos realizariam sinais, que aqueles sinais gloriosos que ele manifestou quando pregava o Evangelho por todas as regiões de Israel, não é? Sinais que apontavam diretamente para o reino perfeito de Deus, ou seja, o reino que não tem doenças, o reino que não tem limitações, o reino que não tem tristeza, o reino onde o pecado o diabo não engana, o reino onde a morte não existe. Então ele manifesta com esse objetivo o reino de Deus. Essa era a sua pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E então os sinais tinham esse objetivo: apontar para o reino perfeito que ele estaria trazendo e para o próprio rei que estava ali, mesmo humilhado, mas era o rei. Ele é o rei, o glorioso rei, o ungido do Senhor. Aprendemos isso também no capítulo 14 de João. Uma outra bênção que Jesus dá aos seus discípulos ali, que ele promete aos seus discípulos, é que eles poderiam orar ao Pai em nome dele. Ele ensina isso dizendo: tudo que vocês pedirem em meu nome. Então, ele abençoa os discípulos dizendo: veja, vocês têm uma ligação por meio de mim ao Pai. Se vocês orarem ao Pai, em meu nome, o Pai os ouvirá. Essa é uma bênção que nós temos. É por isso que ele mesmo ensinou aos seus discípulos: orem, Pai nosso que está nos céus. É por isso que nós temos a convicção de que nossas orações não são palavras lançadas ao vento, mas são palavras que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, ouve, porque as fazemos em nome de Jesus Cristo. Oramos em nome do Filho Eterno de Deus. Essa é uma bênção prometida aqui também no Evangelho de João, capítulo 14. Não sei se os discípulos, naquele momento que ouviram aquelas palavras de Cristo, aquelas promessas maravilhosas, eles compreenderam muito bem a profundidade das promessas. É claro que no tempo, não é, no seu desenvolvimento como apóstolos, como pregadores do Evangelho, eles cada vez mais amadureceram e aprenderam. Mas nós podemos perceber nessas palavras de Jesus Cristo, nessas promessas dele, algo muito mais profundo do que simplesmente olhar para o operar sinais, orando, orar para pessoas serem curadas, não é? Muito mais profundo do que isso. Tudo que ele fala tem um significado importante para nós. Então são promessas que têm um significado além, muito além, para o povo de Deus. As promessas do Senhor em João 14 referem-se a uma verdadeira restauração. O que ele está dizendo aqui para os seus discípulos é uma promessa, são promessas de restauração para o povo de Deus. Nós sempre temos que ler a Escritura e também, quando ouvimos a pregação do Evangelho, estamos contextualizados, não é, em toda a história da redenção. Esse é um ponto importante para nós. Às vezes, as pessoas perdem de vista o que Deus está ensinando, porque não olham para o panorama da Escritura, não olham para o desenvolvimento da história da redenção. Toda vez que pensarmos em Deus e pensarmos em suas promessas de salvação, sempre temos que lembrar: Deus criou todas as coisas, e no início da criação deste mundo, o homem caiu. O homem perdeu todos os benefícios que havia recebido do Senhor. Então esse é o pano de fundo, uma humanidade caída que recebe graciosamente as promessas de Deus. É disso que se trata então. Nós perdemos, não é? Adão perdeu como nosso representante. E portanto, irmãos, porque o homem caiu, Adão no início caiu da posição excelente na qual Deus o colocou, como um homem que refletia a imagem de Deus, criado à imagem de Deus, como nós somos a imagem de Deus, não é? Mas que abandonou todas essas bênçãos abraçando a morte, quando abraçou assim o pecado. Quando Adão escolheu o pecado, ele abraçou com isso a morte e a maldição. Então a posição excelente, não é, foi perdida. Essa promessa inicial já nos mostra a restauração, porque Jesus prometeu que iria nos buscar. Então veja como é claro o pano de fundo aqui.
Jesus fala a pessoas que nasceram fora do reino de Deus. Ele, que é do reino de Deus, ele que é o rei deste reino, veio a este mundo, não é? Nasceu como um homem, e ele mesmo, como o rei que assumiu nossa natureza para nos resgatar, estava anunciando: arrependei-vos porque é chegado o reino. O rei, o próprio rei, assumiu a natureza humana e estava trazendo o reino. E esse rei aqui olha para os seus discípulos e diz: eu vou buscar vocês. Eu venho buscar vocês. Eu vou para o Pai, eu vou para o reino, para aquela glória que é minha desde a eternidade, mas eu venho para buscar vocês também. Ou seja, a promessa feita a Adão e aos patriarcas na história de que Deus resolveria o problema causado ali por instigação do diabo, mas por responsabilidade do próprio homem de comer o fruto que Deus proibiu, desobedecendo a lei. A promessa que o Senhor fez, não é, de que um descendente humano, nascido na aliança, não é, ele iria resolver todo o problema causado no início da criação, no início do mundo. E agora o próprio descendente prometido está ali, olhando para os seus discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês. Eu vim trazer o reino, e eu estou dizendo com isso que vou levar vocês para o reino. Vocês foram expulsos do reino, vocês nasceram fora do reino, a partir do pecado de Adão. Mas eu estou prometendo que estarei buscando vocês. Eu levarei vocês para o reino. O primeiro Adão, o cabeça pactual de toda a raça humana, por ser o primeiro homem, não é? Ele caiu e levou consigo todos os filhos à ruína. Nós somos então descendentes de Adão. Nós somos homens caídos, nascemos mortos espiritualmente, afastados de Deus. Cristo olha para os seus discípulos, ele que é o segundo Adão, e diz: eu volto. Eu voltarei. Aqui cabe um parênteses, é claro que eu não vou estender muito a explicação porque o tema é outro. Mas há na internet, nesse nosso Brasil, e claro em todo o mundo, muitos falsos profetas, não é? E alguns que estão dizendo por aí que Cristo no Éden também teria pecado. Que Cristo no Éden também teria caído, ele não resistiria à tentação do diabo tal como Adão não resistiu. Isso é uma blasfêmia. Pessoas que afirmam isso ou compram essa ideia estão blasfemando contra o Senhor e vão pagar o preço por causa disso. Porque isso não tem o menor sentido ou cabimento dentro da Escritura Sagrada. Será que as pessoas não conseguem compreender que Cristo é tratado como o segundo Adão, porque ele, como sendo o cabeça pactual do povo de Deus, ele venceu aonde Adão foi derrotado? Aquela cena do Éden, onde Adão estava ali, cercado de toda a bênção, não é? De todo o fruto que era livre para que ele pudesse desfrutar, dos prazeres do paraíso, do jardim de Deus, sem fome, sem necessidade. Ele foi derrotado vivendo em um paraíso. Cristo, do mesmo jeito, estava, irmãos, sendo tentado pelo diabo. Ou vocês acham que a tentação do deserto registrada nos evangelhos não tem o objetivo de nos ensinar que, tal como Adão foi tentado pelo diabo, Cristo também foi. E, na verdade, Cristo foi tentado de maneira muito mais intensa do que Adão. Porque Adão estava no paraíso e o diabo o tentou quando Adão não tinha necessidade de nada. Entendam isso aqui. Não tinha necessidade de nada e o diabo tentou e ele não suportou. Cristo estava num deserto, 40 dias jejuando. Ou seja, ele tinha necessidade. Ele estava com muita fome. E mesmo com todos os ataques, os múltiplos ataques do diabo, ele não sucumbiu, ele não caiu, mas ele deu glória a Deus. Ele cumpriu sua missão e, portanto, ele venceu o diabo como Deus prometeu a Adão que ele venceria. Esmagou a cabeça da serpente. Cristo é vitorioso. Ele é o nosso rei vitorioso. Não é? E é justamente ele que venceu como segundo Adão, é que nos dá a bênção do retorno. Adão não pôde nos manter no paraíso. Cristo nos garante a bênção do retorno. É por isso que ele veio ao mundo dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Eu estou trazendo o reino de Deus para vocês.
E ele promete aos seus discípulos, a nossa igreja, eu vou, mas eu voltarei para buscá-los para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. É o que nós temos aqui. A promessa de Cristo. E para isto, irmãos, e esse é o ponto máximo para compreendermos a importância do Espírito Santo em nossa vida. Para que tudo isso fosse cumprido, para que tudo isso seja seguro em nossa vida, Ele enviou para nós. Ele enviou a nós o Espírito Santo. É o texto que nós demos aqui. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixá-los órfãos, como diz o verso 18. Eu não vou deixá-los abandonados. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Tal como eu consolo vocês hoje, vocês ouvem a minha palavra, vocês ouvem as promessas, vocês veem o meu poder, o meu carinho, o meu amor por vocês. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará a vocês outro Consolador. Alguém como eu, que esteja com vocês. E Ele diz, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa do Senhor, para que todas as promessas que Ele faz aqui se cumpram. Sem o Espírito Santo, irmãos, que em nós habita por seu poder, nós não conseguimos crer em Jesus Cristo. É justamente pela obra do Espírito Santo que nós temos todas as promessas garantidas. É pelo Espírito habitando em nós que podemos, diferente de Adão, voltar. É pelo Espírito Santo, não é, que nos liga a Jesus Cristo, que nos torna um com o Senhor Jesus Cristo como membros do seu corpo, que estamos cobertos pela justiça de Cristo, para podermos voltar. É por isso que o Senhor nos revela um Deus que é Pai para nós, do qual nós podemos clamar, Pai, Deus nosso Pai, tem misericórdia de nós, e sermos assistidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Porém, há algo muito mais glorioso nessa promessa. A promessa que Cristo traz aos seus discípulos, a verdade sobre o retorno para o reino de Deus, ou a ida para o reino de Deus, porque Ele está trazendo o reino para uma geração que nasceu fora do reino por causa do pecado, não é simplesmente uma promessa de retorno. Ele não está simplesmente prometendo que nós voltaremos ao Éden. Mas o que Ele promete aqui é que nós iremos além do Éden. Nós iremos além do Éden. Nós iremos aonde Adão não pôde ir por causa de seu pecado. Iremos além, para então podermos comer do fruto da árvore da vida, como nos está revelado em Apocalipse, que nós comeremos, porque em Cristo vencemos. Ou seja, a promessa do nosso Senhor, quando Ele trouxe o reino, quando Ele pregou sobre o reino, é que nós iríamos além de Adão, além do Éden, não é? Para mais próximos de Deus, como membros do corpo de Cristo, como irmãos do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, é a nossa garantia eterna. O Espírito Santo prometido a nós, Jesus Cristo prometeu que ia enviar o Espírito Santo, como de fato o fez. Em Atos capítulo 2 temos o registro de quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E eles puderam então, como o Senhor prometeu aqui, que eles fariam sinais, até maiores do que o que Ele fez, pensando na questão do tempo de ministério, que o dele foi apenas 3 anos, e os cristãos, os discípulos, os apóstolos, teriam muito mais tempo para isso. Anos e anos de suas vidas dedicadas à pregação do Evangelho. Quando o Espírito Santo desceu, em Atos dos Apóstolos, nós podemos testemunhar, pelo que está registrado, que verdadeiramente a promessa de Cristo é fiel, porque o Espírito desceu. E os discípulos não foram limitados por sua cultura local. Mas pelo poder do Espírito, eles puderam, nesse sentido, não é? Com esse milagre maravilhoso dos dons do Espírito Santo, romper as barreiras culturais e falar na língua dos outros as grandezas de Deus.
em falar em vários idiomas as grandezas de Deus, para que o Evangelho chegasse até nós hoje aqui. Tudo começou lá. E é por isso que nós brasileiros podemos conhecer o Santo Evangelho. Começou lá, quando o Espírito Santo, prometido por Cristo, foi derramado sobre a igreja. O Evangelho começou a se espalhar pelo mundo. E então Deus cumpriu ali a sua promessa, está cumprindo a sua promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toda essa ligação que nos é dada pelo Espírito Santo. Toda essa segurança e esperança que nos é dada pelo Espírito Santo. Agora veja, a promessa que o Senhor faz aqui, de rogar ao Pai, para que o Pai envie outro Consolador, como ele diz aqui, a fim de que esteja convosco, ou seja, para sempre convosco. É a promessa de um Consolador que jamais se apartará de nós. Ele será derramado, como foi prometido por Cristo e foi, e ele jamais se apartaria do povo de Deus. Ele jamais nos deixaria só. Jamais. Mas estaria conosco para sempre. Essa é a promessa de Cristo e isso realmente nos mostra algo tão profundo, irmãos, e tão consolador sobre a promessa e a segurança que o Senhor nos dá. Ele prometeu que estaria em nós para sempre. Por esta promessa somos consolados na verdade de que sempre, sempre seremos filhos de Deus, pela fé que o Espírito Santo opera em nós, fé no unigênito Filho de Deus. Às vezes nós podemos pensar bem assim: nossa, Adão foi criado, a humanidade foi criada em uma bênção, não é? Em um lugar de perfeição. Eles não tinham inclinação para o mal, eles não eram pecadores, eles eram santos, justos, eles podiam adorar a Deus, servi-lo, obedecê-lo, eles tinham condições, eles tinham dons excelentes para obedecer todo o mandamento do Senhor. Foram criados assim, para refletir a imagem de Deus. Mas ele não pôde sustentar toda aquela bênção. Ele não suportou, não é, a instigação do diabo e acabou dando ouvidos ao diabo e rejeitando a palavra de Deus. Rejeitando toda a bênção que o Senhor havia dado. Isso é uma coisa importante para nós, porque o diabo entra ali e ele nada faz pelo ser humano. O diabo entra ali como um vendedor de ilusões. Entende? O diabo entra ali e ele não tem nada para apresentar. Nada que tivesse feito pela raça humana. Absolutamente nada. Deus deu tudo ao primeiro casal. Não é? E então em seu pecado se manifestou a ingratidão. Bem como toda a quebra de todos os mandamentos do Senhor. Adão não suportou. Adão foi derrotado. Aqueles que tinham santidade no início agora estavam envergonhados. Perceberam que estavam nus. Se esconderam de Deus. O homem criado para habitar com Deus, para ter comunhão com Deus, para se relacionar com o Criador, agora estava fugindo do seu Criador. Estava temendo o seu Criador, fugindo. Não suportou. Tiveram que ouvir do Criador, fora daqui. Vocês estão fora agora. Eu vou colocá-los na terra onde vocês foram criados. Eu vou expulsá-los do meu reino por causa do pecado de vocês. Eu disse, eu prometi a vocês, eu ameacei vocês com a lei. Eu disse, se vocês comerem, vocês morrerão. Pois bem, a morte de vocês começa agora. Vocês agora não são mais santos. Vocês perderam os dons excelentes que vocês tinham. Vocês agora não refletem mais a minha imagem de maneira correta. A liberdade que vocês tinham foi por água abaixo, porque vocês escolhem livremente, vocês têm vontade, sim. Porém, as escolhas de vocês, a vontade de vocês está sujeita à natureza de vocês, que agora é corrupta, escrava do pecado. Vocês não podem mais. Vocês podiam fazer a minha vontade e escolheram não fazer, mas agora vocês não podem mais fazer a minha vontade. Agora não há mais escolha por minha vontade. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a realidade agora do ser humano fora do reino de Deus. Adão não suportou. Então, pensando em que um dia nós em Adão estivemos em uma verdadeira e gloriosa bênção de paraíso, como então termos segurança de que nós, em algum momento,
não poderemos jogar mais uma vez tudo por água abaixo? Às vezes a impressão que dá é justamente essa, quando nós observamos pessoas que vão, se firmam nas igrejas, nas comunidades, e de repente eles caem de maneira muito feia, cometem um pecado terrível, e se afastam do povo de Deus, e às vezes nunca mais voltam. Será que nós não estamos também destinados à queda sempre? Olha, por nós mesmos, sim. Não temos condições de fazer nada nesse sentido. Mas será que então é possível termos segurança, tranquilidade em saber que jamais isso voltará a acontecer? Alguns podem até pensar fantasiosamente, não é? Vai acontecer um reboot de tudo, né? Um reboot de tudo. Vamos voltar para o paraíso, vamos cair de novo e voltar para a miséria. Depois vamos voltar para o paraíso, vamos cair de novo e voltar para a miséria. Vai ficar nesse loop infinito. Essa é a eternidade, né? Queda e redenção, queda e redenção, queda e redenção. Irmãos, isso é completamente tolo, isso não é bíblico. A promessa que Cristo faz aos seus discípulos aqui é muito segura, é muito forte, porque o que ele promete é: eu vou enviar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que Consolador é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Portanto, o Espírito Santo de Deus é a nossa segurança na eternidade, para a eternidade. Nós podemos observar isso em Romanos, capítulo 8, verso 14 a 17, que diz bem assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a ação do Consolador, do Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Não é? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Veja, quando Adão e Eva caíram, o que aconteceu com eles? Temeram a Deus e se esconderam. Esse é o espírito de escravidão, entende? Eles eram livres, mas pelo seu pecado, por escolherem um pecado e portanto, a morte e a maldição, agora eles tinham sobre ele, na verdade, um espírito de escravidão. Não é? Eram escravos do pecado. E, portanto, como escravos do pecado, naturalmente agora, opostos a Deus, rebeldes contra Deus, eles tinham medo e se afastavam e fugiam do Senhor, bem como toda a raça humana hoje também foge de Deus, luta contra Deus por causa disso aqui, um espírito de escravidão. Mas a promessa do Senhor é justamente essa: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Nós éramos atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. É isso que nós recebemos. Uma transformação em nossa vida espiritual. Nossa alma é pecadora. Nós somos pecadores. Mas agora, pela obra do Espírito, pelo Espírito habitando em nós, nós somos regenerados. E Paulo continua dizendo aqui, essa é a promessa do Senhor: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ouçam essa palavra: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E compare essas palavras com a promessa do Senhor. Em João 14, verso 16 e 17: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E Paulo dizendo aqui, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus por isso, irmãos. Essa promessa que Cristo faz aos seus discípulos, que faz a nós, realmente é a nossa segurança. Por que estamos seguros na vida eterna?
Porque podemos ter a convicção e a segurança de que naquele grande dia nunca mais haverá qualquer alteração em nossa natureza. Porque, nesse sentido, o mal não existirá mais e o próprio Espírito de Deus, que já hoje habita em nós, estará em nós para sempre. Nos dando a consciência, testificando com o nosso próprio Espírito que nós somos filhos de Deus e isso para sempre. Para sempre. Quando o Evangelho foi pregado a nós, que nós somos regenerados por esse Espírito Santo e ele passou a habitar em nós, nos transformando nesse processo agora que nós estamos de santificação, quando ele passou a habitar em nós pela pregação do Evangelho, a partir daquele momento, hoje e para sempre, ele jamais se apartará de nós. Jamais. Nunca mais haverá um tempo na história em que nós poderemos dizer que o Espírito Santo nos deixou. Cristo prometeu que ele estaria em nós para sempre. Para sempre. É por isso, irmãos, que essa promessa de Cristo é a coisa mais importante de todas para nós. Porque é justamente essa promessa, porque é justamente o Espírito Santo de Deus habitando em nós que nos dá toda a segurança de vida eterna, de salvação. É o Espírito Santo quem opera em nós, quem aplica a obra de Cristo. Cristo venceu, ele morreu e foi ressuscitado, mas quem aplica todos os benefícios de Cristo em nós é o Espírito Santo. Quem nos dá consciência para crermos em Cristo e assim recebemos os benefícios é o Espírito Santo que nos dá fé. Quem opera pela palavra, quem fala ao nosso coração nas Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. Somos consolados. Estamos rodeados de consolo pelo Senhor. Porque o Espírito dele habita em nós. E esse é o nosso Consolador eterno. Nunca se apartará de nós. E para pensar. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, também agora é o Espírito que habita em nós, que habita na igreja. Temos a segurança de que agora somos filhos, filhos de Deus. Todas as promessas gloriosas são direcionadas para nós. E temos segurança que agora sim comeremos do fruto da árvore da vida e diabo nenhum poderá nos atormentar mais. Nada poderá mais nos afastar disso. Não é o que ele promete em próprios Romanos 8, nós lemos isso aí em Romanos 8 mesmo. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele já disse que nada. E por que essa segurança? Porque ele enviou para nós, enviou a nós o outro Consolador, para habitar em nós, para estar conosco para sempre. Pelo Espírito Santo, o próprio Cristo habita em nós. O próprio Cristo está do nosso lado, não nos deixa. É por isso, irmãos, que, tal como refletimos inicialmente no nosso momento devocional antes do culto solene, temos que pensar. A maior bênção que nós temos é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós refletimos antes do culto no texto do Salmo 51. Nós vemos no Salmo 51 o clamor de Davi. O Davi que agora, mesmo sendo rei, caiu, pecou, cometeu crimes terríveis e estava ali diante do Senhor Deus, em sua oração sincera de arrependimento, suplicando a Deus a sua misericórdia. Davi reconhece os seus pecados. E Davi reconhece nesse salmo que, se Deus falar contra ele, Deus está sendo justo, porque ele merece todo o mal por conta de seu pecado. Davi reconhece que pecou somente contra Deus. Essa era a sua preocupação máxima. Eu pequei contra Deus. O que ele fizer comigo será justo. Se ele pronunciar juízo contra a minha vida, será justo, porque eu mereço isso. Mas o clamor de Davi diante de tudo isso é justamente esse do versículo 10, 11 e 12, quando ele ora: cria em mim, ó Deus, um espírito puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restaura-me, Senhor. É a sua oração. Verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Eu posso perder tudo, menos o teu Espírito em mim. O Espírito Santo, na verdade, é tudo que eu tenho em minha vida.
é o que me habilita a ser um servo teu, é o que me leva ao temor do Senhor, é o que me conduz ao arrependimento. Então não tira de mim o Espírito Santo. Não afaste de mim o Espírito Santo. Que o teu Espírito continue habitando em mim, a fim de que eu me arrependa, a fim de que eu procure restauração, que eu me humilhe diante do Senhor, a fim de que eu volte a ter a alegria. Por isso ele ora no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, com um espírito grato. Restaura a minha vida, Senhor. Essa reflexão de Davi, unida à promessa de Cristo, tem que nos levar, irmãos, à reflexão profunda da importância do Espírito Santo em nossa vida. De aprendermos a orar, agradecendo a Jesus Cristo por ter nos enviado o seu Espírito Santo, a louvarmos a Deus por ter enviado o Espírito Santo, a orarmos ao Espírito Santo, não é? Agradecendo justamente porque Ele habita em nós, porque Ele permanece conosco, porque Ele continua a nos consolar, porque esse Espírito ama-nos tanto, de maneira tão profunda, que como nós vemos aqui em Romanos capítulo 8, Ele intercede por nós com gemidos que não tem como explicar. Gemidos inexprimíveis por nós, contemplando o nosso sofrimento. Ele que habita em nós sabe exatamente o que nós passamos aqui. Conhece sim as nossas dores. Deus conhece nossas dores. Cristo veio ao mundo, assumir nossa natureza e ser humilhado, a fim de nos tornar benditos do Senhor. É isso que nós temos como promessa do Senhor. Portanto, venhamos de todo o nosso coração sermos gratos a Deus porque Ele nos enviou o Espírito Santo que nos dá segurança. Como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, o Espírito Santo é o nosso selo. O Pai nos elegeu, o Filho veio a este mundo e morreu nos substituindo naquela cruz. E o Espírito Santo é o selo, é a segurança que nós temos, é a marca em nosso próprio coração, é a própria circuncisão de Cristo em nós. É a marca que nós temos, que nós pertencemos a Deus, que nós somos do Senhor, que nós somos filhos agora, filhos que podem sempre clamar ao Pai. Por isso, venhamos orar, meus irmãos, de todo o nosso coração, não é? Pedindo ao Espírito Santo que cada vez mais nos conduza a isso. Ele é a segurança que nós temos. Eu quero concluir a pregação dessa manhã. Deus é tão bom para nós, irmãos. Tão bom, não é? Nos amou tanto. Isso é tão profundo e tão verdadeiro que Ele nos elegeu na eternidade. Enviou seu Filho, o Emanuel, Deus conosco. E o Deus conosco, o Emanuel, que prometeu que sempre estaria conosco, ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo fosse enviado. Nós temos Deus conosco, que é Jesus Cristo, que permanece fiel assim, como Ele prometeu que não nos deixaria. Mas agora o Espírito Santo, que é Deus, habitando em nós. Deus habitando em nós. Somos cercados pelo amor de Deus. Nada fizemos por isso. Nada fizemos. Nascemos em pecado, nascemos escravos, mas o eterno Filho de Deus veio a este mundo, nos amou, morreu em nosso lugar, ressuscitou para a glória de Deus Pai e enviou o Espírito Santo. Deus habitando em nós. É justamente essa nossa segurança de vitória. Porque Ele sempre estará conosco, sempre habitará em nós, até o fim. Graças a Deus. Amém.